Boa tarde, povo. Tô aqui tentando consertar a câmera antes que ela no meio do vídeo faça... Desculpa pela bagunça aqui atrás. Vamos fazer vídeo sobre Cabala e será extenso o vídeo, né? Então eu tava aqui pensando como que eu iria passar para vocês o que é a Kabbalah. Porque a Kabbalah, a palavra Kabbalah quer dizer recebido, né? Algo que foi recebido e consequentemente gerado e organizado, entendido e compreendido. E dentro da própria Kabbalah, tem essas palavras, tem essas noções, tem essas naturezas, tem e as suas analogias. Lembra quando eu estava falando das eras planetárias e a gente dava o nome de uma era ao nome de um planeta? Mas agora eu vou voltar muito para trás e dizer: aquele planeta tinha aquele nome na época dos mitos? Não tinha. O nome dos planetas foi dado conforme os seres humanos foram olhando seus movimentos, o movimento daquelas estrelas que até então eram estrelas, eram corpos celestes luminosos que se moviam pelo céu em determinado tempo. E esse determinado tempo eles começaram a entender que durante esse tempo que aquele astro estava ali, aconteciam coisas, tinham tendências. No início eles achavam que era um deus ou o fato do astro. Conforme foi passando o tempo, não era um deus, não era uma entidade, nem o fato do astro, a energia do astro, não. Aquele astro e todos os corpos celestes, eles delineam, eles mostram uma tendência que a Terra passa de tempos em tempos. Coincidentemente, o tempo que aquele astro está ali fazendo aquele percurso no céu, naquela posição específica, é a hora de uma certa energia influenciar. Então, como a gente tem mais de 15 mil anos, eu acho que há tempo suficiente para que eles tenham entendido e estudado isso e ter formulado a Kabbalah. Então a Kabbalah é um estudo sobre a vida e como ela se organiza do micro, eu vou falar micro aqui porque tem muito menos do que micro, do micro ao macro. E eu vou falar macro porque tem muito mais que macro, né? Hoje em dia, a nossa ciência, a gente pode usar outro tipo de língua para manifestar a noção que a gente tem da realidade. Lembra que quando a gente estava falando de cor, quando a gente achava um tom e a gente fechava aquele tom com um nome, aquele tom passava a existir. Senão o tom pertencia a outra cor. Resumindo, o azul pertencia à escala do roxo. Quando você delineava, o tom azul agora é azul, então você manifestou o azul se tornou verdade, como um tom fechado, e agora a gente tem o azul escuro, o azul anil, o azul índio, entendeu? Então quer dizer, o teu alcance de compreender a realidade. A gente vai usar esse mesmo pensamento para falar de Kabbalah, né? E no vídeo sobre ansiedade a gente falava sobre se conhecer, né? Sobre como você otimizar o seu tempo, você viver o presente. Na Kabbalah também fala sobre isso, mas assim, muito sutilmente, muito fala isso meio que parafraseando, está escondido ali. Então a Kabbalah é a ciência revelada para o homem durante um bom tempo do homem se vendo no meio e depois vendo o meio e ele o que estava em cima, a observância, né? Então quando a gente fala recebido do quê?
Da onde? Da sabedoria interna, né? A sabedoria perene. O homem passou a observar a vida e fazer paralelos consigo mesmo. Por isso que o Leonardo da Vinci, ele fez o homem vitruviano, aquele homem que tem 4 bracinhos e 4 perninhas. No homem vitruviano, quando você vai pesquisar, você percebe que cada medida do corpo é correspondente à ferramenta do próprio corpo que você usa. Exemplo, o braço de todo mundo são 4 palmos. O meu palmo vai contabilizar a medida do meu braço. Então, quer dizer, todo mundo, 4 palmos, vai formar o tamanho do braço. Assim como 2 dedos vai formar o espaçamento da sua sobrancelha. 3 dedos, o seu nariz. Sendo que é o seu dedo que vai medir, o seu palmo que vai medir. Resumindo, eu falei que 4 palmos, 4, número 4, o simbolismo do número 4, né? Simbolismo de unidade, quantidade, é o que vai formar o meu braço. Então, quando você vai verificar o teu corpo, se conhecer, você vai perceber que a medida do seu palmo vai formar 4 vezes o seu palmo vai formar o tamanho do seu braço. Resumindo, você é perfeito. Entendeu? As suas medidas são perfeitas para você, mas não é perfeito para o outro. Então, de novo, a gente cai no quê? Como eu enxergo a realidade. O que é meu, pertence a mim, e eu tenho que aprender a trabalhar com isso. O que é do outro, pertence ao outro, e ele vai aprender a trabalhar com isso. Ambos vão se observar, vai criar um espelhamento, e você vai enxergar nele o que você tem escondido, ou não se conhece, vai estar espelhado nele, e ele vice-versa. E aí os dois vão co-criar uma nova realidade, porque eles vão se questionar, vão conversar, vão soltar sons, vão começar a se entender, a se traduzir. Resumindo, um ser com outro ser, cria um espelho, vai criar uma terceira realidade. Uma terceira, né? É o que Maria Carmen Pereira diz sobre o versus capices. 2 dimensões, quando se encontram, cria uma terceira dimensão. Nós aqui da terceira dimensão, somos o fruto de 2 dimensões que se conheceu completamente e se confrontaram, e agora a gente está na terceira. E aí a quarta, né, são 3, observando mais uma. Então por isso que a gente está nessa era da observância dos planos sutis, porque aí a gente vai alcançar a 4ª dimensão, né? E através de uma metodologia da Cabala, porque a Cabala ela passa por todas as dimensões, assim como as 7 leis herméticas passa por todas, é tipo um modus operandi, né? A forma como é desenvolvida está em todas elas, porém com materiais diferentes, né? Materiais diferentes, como é feito, não interessa como é feito, mas a lei por trás daquilo é igual para todas as dimensões e para todas as realidades paralelas, né? E até o desenvolvimento de tudo, por exemplo, né? E aí, explicando tudo isso, fazendo uma conexão com os outros vídeos, eu vou começar a falar para vocês sobre a Cabala, tá? Geralmente, todos os vídeos as pessoas começam de cima para baixo, porque a Cabala fala, o recebido, então recebe-se de cima. Só que eu não vou começar de cima para baixo, eu vou começar de baixo para cima, tá?
Então a gente vai começar a falar sobre a esfera de Malkuth. Todas essas esferas da Cabala, vocês têm que entender que é uma manifestação dimensional. E Malkuth é o reino, é chamado de reino, que é onde tudo que está acima acontece refletido aqui, tá? Malkuth pertence a uma dimensão chamada Asiá, que a gente chama de manifestação. Malkuth, ela contém todo o nosso universo visível, tanto dentro da Terra quanto fora da Terra. Tá? Então, quando você fala, tiveram contato com ET, Chico Xavier viu um plano astral, não sei o que, não sei, todos esses contatos são no reino de Malkuth. Tá bom? Eu vou explicar. Malkuth é a manifestação. Tudo que é manifestado, tudo que é quantificado, tudo que é organizado e entendível, tudo que dá para você verbalizar, tatear e formatar, tudo isso pertence a Malkuth. Compreenderam? Então, Malkuth está na dimensão de Asiá. E, segundo até então recebido, a Cabala ela tem 4 dimensões. Asiá, manifestação, Briá, criação, Yetzirah, formação, e Atzilut, vamos dizer assim, o Atzilut é a emanação, né? É a inspiração. E essas dimensões, elas contêm, por exemplo, a Asiá contém uma dimensão chamada Malkuth, o reino, né? E ela reflete ali todas as outras dimensões que estão, né, sutis. E os responsáveis por esse trabalho, né, de cocriação em Asiá, nós chamamos eles de Elohim. Elohim, na linguagem hebraica, significa deuses, porque está no plural. Quando você se refere a uma deusa, no aspecto feminino, restritivo, negativo, administrador, você fala Elohá. Quando você fala de Deus, aspecto expansivo, criador, criacionista, semeador, você fala El. Então, por isso que o nome da maioria dos anjos ou é Ra no final ou é El, né? Porque ambos são manifestações do nome de Deus, né? Do sentido do que é Deus. O reino de Asiá, ele contém um temperamento. Porque primeiro você vai ver a árvore da vida por inteira, que é um anagrama, e depois você vai ver a árvore da vida em partes. Por exemplo, ó, tá vendo? Você tá vendo a árvore da vida. Só que eu vou falar de cada dimensão e quem trabalha e administra ela. E depois vamos falar dela por inteiro. Porque isso daqui, gente, é um corpo. Um corpo. Então, se eu estou falando aqui de Asiá, e estou falando que todo o universo conhecido está aqui, então vocês imaginem o que está acima, espelhado aqui. Então, voltando a falar de corpo, nós temos 4 temperamentos, tá? A gente tem 4 temperamentos. Assim como a árvore da vida tem 4 temperamentos. Só que primeiro a gente vai o quê? Fragmentar para depois juntar tudo. E aqui em Asiá, no reino da manifestação, onde tem a esfera de Malkuth, onde tudo é palpável, verbalizado e tonalizado, né? Emitido, expressado, a gente tem a melancolia,
né, que é um temperamento melancólico. As pessoas tomam isso como negativo. Lembrando que todas as energias são energias que têm dois polos, são extremos, né? O extremo negativo e o extremo exageradamente positivo. Porque muita positividade também é, né? Todos os exageros são ruins. Então a melancolia é o estado do corpo. A Terra representa muito bem, porque Terra é melancolia. É o estado do corpo que você se restringe e você leva tudo muito para dentro. Você faz uma leitura muito própria daquilo. Suas emoções, seus pensamentos, você sente no físico. Teu coração fica meio amuado, dá uma agoniazinha, mas aquilo dali é o que? É a energia da melancolia. Restringindo aquilo tudo a tal modo que lá dentro fique tão maciço que fica verdade. E aquela verdade depois ela vai o quê? Nascer, vai se gerar, né? Vai cristalizar. Então quando você restringe muito a Terra, né? A gente aprende isso estudando geologia, você tem os cristais, a amazonita, você tem os diamantes, o ouro, a prata, então quer dizer, você tem uma série de minerais maravilhosos que os alquimistas também relacionaram os minerais às energias planetárias e também a um tipo de sentimento, né? Então, quer dizer, dentro da melancolia você pode se autoanalisar tão profundamente, e tem que tomar cuidado para não ficar melancólico mesmo e não expressar isso para o mundo, né? Que aí, o que quer dizer? Aqui na dimensão da manifestação em ACA, tudo ficou tão denso que aos poucos foi se diferenciando, cada um nas suas proporções. Então essa dimensão ACA, onde a gente tem Malkuth, o reino, manifesto, é o nosso trabalho co-criador, né? Os Elohim têm esse trabalho de pegar tudo que está muito oriundo, muito plástico, muito sutil nos outros planos e trazendo, refletindo aqui mais denso para que ganhe mais peso, ganhe mais fisicalidade, para que seja trabalhado. E como tudo que está acima está abaixo, essa sutileza dos outros planos também está acontecendo aqui, né? Então aqui a gente tem essa melancolia, mas essa melancolia também traz o plano emocional, o plano mental e o plano abstrato, né? Então, que são relacionados a Atzilut, Briah e Yetzirah. E esses outros planos, que é mais sutil, cada um tem 3 universos, né? Com seres diferentes, com plasticidade, fisiologia, fisicalidade, entendimento diferentes. E todos esses seres no plano sutil refletem no nosso corpo aqui através dos órgãos, através das sociedades, através de um continente. Tu vê que os processos sempre são os mesmos, sempre são refletidos em algo. Então por isso que eu quis começar com Malkuth, porque tudo que você pode observar na Terra tem nos outros planos. É paralelo. Entendeu? Então não vou ser outra pessoa em vídeo falando, começando por Keter. Keter é muito subjetivo. E eu não vou começar com o subjetivo se a gente está no plano da fisicalidade. A gente precisa primeiro entender o plano da fisicalidade. Então, a grosso modo, Malkuth é isso. Tá? É cocriado e regido pelos Elohim. Os Elohim pegam todos os fundamentos dos planos sutis e refletem aqui, trazendo as mesmas leis, no universo de Asya, na dimensão de Asya, que é o universo da manifestação, trazendo a energia predominante da melancolia, aquilo que vai para dentro e depois vai sendo exposto e trabalhado, né? Então, o próprio reino de Malkuth e a própria dimensão de Asya, que é a manifestação, diz que a gente tem que primeiro olhar para dentro, fazer uma leitura
pessoal, para depois começar a desenvolver todos os outros temperamentos e começar a subida ao retorno à casa do Pai. Malkuth é representado pelo chakra raiz e também representado pela base do nosso corpo, que são as pernas, né? O que nos coloca em pé e que nos dá alguma base, tá bom? Então, vamos fechar esse vídeo falando de Malkuth. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, zap zap.